eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo, graça e paz. Tudo bem com vocês? 2 de agosto. Estamos aqui juntos para mais uma live de devocional, mais uma live de primeiros frutos. E glória a Deus pela sua vida que está aqui e decidiu, que escolheu estar aqui. Amém? Tenho certeza que grandes coisas Deus falará ao seu coração nessa manhã, nesse devocional. Amém? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse tempo. Nossos devocionais chamam primeiros frutos, porque é bem isso, né? Esse tempinho de manhã que a gente tira para entregar para Deus, para ter tempo com Ele. Bom dia, Mona, para termos um tempinho de qualidade com Ele. Amém? De manhã o Senhor tem o nosso melhor. Né? Você não é obrigado a se conectar com Deus somente pela manhã, mas eu não tenho dúvida que a minha mente agora que eu acordei, ela está muito mais livre e fluida do que ontem à noite quando eu fui deitar. Amém? Então, eu acredito que o Senhor ele tem o nosso melhor pela manhã. Tem um louvor de Alessandro Vilas Boas que ele fala, né, que pela manhã tu tens minha face, pela manhã tu tens meu coração. Eu acredito que sim, pela manhã o Senhor consegue ter, nós conseguimos dar o nosso melhor para Ele, por isso que nós fazemos aqui o nosso devocional de primeiros frutos. Os primeiros frutos do nosso dia, eles são dedicados ao Senhor. Amém? O tema do nosso devocional de hoje é mais do que se possa imaginar. Já vou escrever aqui. Como que vocês estão? Tudo na paz, tudo na bênção. Espero que sim. Mais do que se possa imaginar. E vou fixar aqui o comentário enquanto as pessoas vão chegando aí. E a gente já vai começar aqui o nosso momento. Mais do que se possa imaginar. Amém? Tema do nosso devocional de hoje. E a palavra que a gente vai ler nessa manhã, ela está em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém? Eu vou ler mais uma vez, deixa eu pegar outra versão aqui. Na verdade, vou ler na mesma versão. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém? E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você está preparado para o mais? Você está preparado para o mais? Quando a gente começa, eu vou enviando aqui também um aviãozinho para algumas pessoas, porque o Instagram, ele não
entrega de forma orgânica, e eu quero te encorajar também, te desafiar a fazer isso. Tem no final dos comentários, tem um aviãozinho que você pode estar compartilhando. Eu recebi várias mensagens, só fazendo um parêntese. Eu sinto falta de várias pessoas aqui no devocional. Eu recebi várias mensagens ontem que elas não foram avisadas pelo Instagram que a gente já estava ao vivo. E então eu parei aqui, eu lembrei disso, gente, e parei aqui só para fazer esse compartilhamento. Tô de volta. Mas voltando, eu te pergunto, você está preparada para o mais? Você está preparado para o mais? A Mona disse que tá. Legal, Mona? Maravilha, glória a Deus. Quando você considera o poder de Deus, ao considerar o poder de Deus e a sua capacidade, a capacidade dele de realizar grandes coisas, o que você acha que ele pode fazer? A Ana disse que quer viver o mais. Amém. Já vou até preparar uma outra canção aqui para o nosso devocional. Enfim, não vou me perder. Quando você pensa na capacidade de Deus, no que ele pode realizar grandes coisas, nós pensamos sobre isso, o que você acha que ele pode fazer? Será que você já questionou? Ou será que você já questionou isso? Será que você já se perguntou se ele realmente pode todas as coisas? Diante de uma situação em que você estava vivendo, algo que você, próximo passo que você deseja dar? Esse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo estava escrevendo ali à igreja de Éfeso. E esses versículos, eles estão cheios de poder, e eu queria desmembrar esses versículos aqui com você. Amém? Aquele ao qual o texto menciona, e ele começa dessa forma, aquele que é capaz, aquele a quem ele se refere aqui é Deus. Amém? É Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, pedimos ou imaginamos. E Deus e o Senhor, ele deve receber a glória, o crédito e o louvor por tudo isso. Amém? Nada pode ser realizado sem o poder criador dele. E o poder dele não é só um poder criador, é um poder sustentador e também é um poder vivificante. Porque ele nos dá vida, ele nos revigora quando nós estamos no fim das nossas forças. Lembrei de uma situação em que você pensou não suportar e ainda assim, e hoje, como quando você lembra disso que você passou, você pensa assim: nossa, como que eu aguentei tudo aquilo? Como que eu aguentei isso? O poder de Deus, ele é vivificante. E aqui o texto ele fala: aquele é Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O Senhor, ele foi o criador do universo, ele é o criador do universo. E ele é extremamente criativo. Eu te convido a, quando você estiver na rua, quando você estiver caminhando por aí, ou quando você estiver desfrutando de tempo na praia, sei lá, passeando, que você possa contemplar a Deus através da sua criação. Que a criação dele não passe por seus olhos de forma despercebida, mas que você possa perceber. Quando a gente vê um jardim, ali ele tem uma diversidade de cores e de texturas e de espécies de flores. E o Senhor, ele está ali. E ali reflete a capacidade criacional do Senhor. Nós somos criaturas dele. O Senhor, ele é criativo. A nossa mente, ela é limitada.
Por isso que eu perguntei no começo se você está preparado para o mais. Talvez quando você se imagine diante de algo, né? Quando você fecha os seus olhos e você vai planejar. Ontem o convite do nosso devocional, né? O nosso devocional foi também nos direcionando a planejar o restinho do ano. Mas talvez quando você se coloque nessa posição de planejamento, você vai se visualizar, a sua imaginação, a sua capacidade de visualização seja limitada. Porque nós somos seres limitados. Embora o Senhor tenha nos criado a sua imagem e semelhança, mas nós temos uma mente limitada. Mas o Senhor não. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Gente, infinitamente mais. É inimaginável o quanto Ele pode fazer. Infinitamente mais. O negócio já não tem fim, né? É infinito. E ainda tem o mais atrelado ali. Infinitamente mais. Eu não sei se quando você medita na palavra, se quando você ouve um versículo, você fica atento aos detalhes, mas eu me pego presa assim a detalhezinhos na palavra e aquilo fica na minha mente. Então esse infinitamente mais, para mim, ele fica remoendo aqui por horas, porque eu imagino algo infinito e ainda não é suficiente, ainda é mais do que aquilo. Então é infinitamente mais, não basta só não ter fim, é mais um pouco, sabe? É mais daquilo. Na verdade eu falo mais um pouco, mas eu nem sei mais se é mais um pouco, né? É mais quanto? A gente não consegue nem ter noção. Então esse é Ele, aquele Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos e pedimos. Talvez você nem se coloque numa posição de petição. Eu já ouvi muitas vezes pessoas falarem que eu tô só agradecendo. Minha oração é só de gratidão. Eu não oro pedindo nada para Deus. E eu quero te dizer, se você se identifica com isso, se você já foi essa pessoa, que você pode sim orar pedindo as coisas para o Senhor. Amém? A própria palavra de Deus, ela fala que a gente não recebe porque não sabemos pedir. Nós não recebemos as coisas porque pedimos mal. O Senhor, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Paizinho. E Ele quer ouvir de nós. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Ele conhece os desejos do nosso coração. Mas ainda assim, Ele quer ouvir de nós. Então, na oração, quando você ora ao Senhor, você coloca ali os seus desejos, as suas necessidades. Então, sim, você pode pedir. E se você não pedir para Ele, você vai pedir para quem? Para um ser humano dessa terra que vai te prometer e não vai cumprir e você vai se frustrar ou você vai se decepcionar? Você vai pedir para o seu marido, você vai pedir para o seu filho, você vai pedir para o seu vizinho. Nós vivemos sim, não estou dizendo para você não pedir nada para ninguém. Não é sobre isso. Nós vivemos em comunidade e sim, a gente necessita da ajuda das outras pessoas. E vai necessitar. E isso é lícito, pelo contrário, isso é maravilhoso. Mas eu tô falando de pedir e confiar. Porque aquela pessoa, ela pode também te atender. E ela pode até te fazer um over delivery, ela pode fazer mais do que o que você pediu. Você pede, sei lá, você foi pedir 2 pães e a pessoa te deu 5, glória a Deus por isso. Mas o Senhor, Ele vai fazer, Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede, do que aquilo que você pensa. Amém? Do que aquilo que você pensa. Então, será que você está preparado para o mais? Será que você está preparado para o mais? O Senhor, Ele tem muito mais para você. Muitas vezes a nossa capacidade limitada nos distancia desse mais do Senhor. Porque você não quer pedir, não, eu só agradeço. É só gratidão, hashtag gratidão, e
E essa hashtag gratidão é muito mais uma... Como que eu posso... Uma positividade falsa do que genuína do seu coração. Peça. A palavra de Deus, ela fala: peça que lhe será dado. Bata que lhe será aberto. Busque que você encontrará, que você receberá. E aqui o texto fala que você receberá, que Ele fará infinitamente mais. Aquele que é capaz de fazer de tudo o que pedimos. Ou seja, Ele está dizendo que sim, nós podemos pedir. De tudo o que pensamos. Amém? Para que a glória seja dada a Ele. O Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Que quando você sonha com algo, seus olhos ficam fixados naquilo, talvez você trace um caminho, né, para chegar ali até o fim, e você até já imagina alguns obstáculos que você vai ter. E talvez quando você imagina esses obstáculos que você vai ter, o seu coração trava. A sua mente trava. Por quê? Porque nós somos limitados. Porque a nossa capacidade é limitada. Por isso que a gente está sempre batendo aqui na mesma tecla de colocar os teus planos, os teus sonhos diante do Senhor. Porque Ele pode fazer infinitamente mais. Amém? Quando você sonha, quando você deseja algo, quando você espera por algo, muitas vezes à medida que a gente espera, dá um nervoso, bate um medo, dá um desespero. Talvez você pense, à medida que você deseja, você já pensa na sua capacidade. E aquilo te trava. O Senhor, Ele te deu uma direção, o Senhor colocou um sonho no seu coração e você recebe, você aceita, você quer cumprir aquilo, mas quando você se imagina vivendo aquilo que Deus prometeu para a sua vida, vem um pensamento e te trava. Você? Ah, não. Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para falar dessa forma? Quem sou eu para alcançar multidões? Quem sou eu? Minha vida não está pronta ainda para fazer. E o Senhor, Ele já te deu a direção, o Senhor, Ele já te chamou, o Senhor, Ele te criou para isso, Ele te dá várias provas de que Ele está esperando você para fazer aquilo. Ele te dá várias, sabe? Tipo assim, quando parece coincidência, mas não existe coincidência, existe jesuicidência. Quando o Senhor, Ele te coloca, quando o Senhor, Ele planta um desejo no seu coração, Ele sonhou antes. E até que aquilo se cumpra, o Senhor, Ele vai ficar te cercando, Ele vai ficar te direcionando. Ele vai ficar movendo as circunstâncias para você fazer. E não importa se o seu pensamento é limitado, se a sua capacidade é limitada. Porque é Ele quem vai te capacitar, é o poder dEle que se aperfeiçoa em você. Amém? E o Senhor, Ele vai criar situações e você vai se sentir apavorada do lado positivo, apavorada do bem, para fazer aquilo. Tá bom, Deus, eu me rendo, eu vou fazer, eu não sei como, eu não acredito em mim, mas eu vou fazer. É assim que funciona. É muitas vezes assim que funciona. Então, será que você está preparado para viver o mais do Senhor? Se renda, cumpra, faça. Os planos de Deus são muito maiores do que o seu. Quando Ele te dá uma direção, Ele não vai te largar até que você cumpra, até que você faça. Ele vai colocar situações, pessoas, falas. Muitas vezes nós passamos por situações que é Deus falando assim, você vai resolver isso aí porque eu quero que você resolva isso na sua vida para resolver na vida das outras pessoas. Afinal, é por isso que estamos aqui, né? Não se trata só de nós não estamos aqui para viver o nosso bel prazer. Nós estamos aqui para viver a vontade de Deus e a vontade dEle vai ser feita em nós e vai ser feita através de nós. O Senhor, Ele vai cumprir o propósito dEle em nós. Ele tem um propósito individual para a nossa vida. E Ele tem um propósito através de nós. Então, não se engane. Mesmo que
você não se sinta capaz, que você acha que você não tem nada para compartilhar com ninguém, que a sua história é só mais uma história. Não se engane, você não viveu tudo isso à toa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para tudo há um propósito debaixo do céu, debaixo do sol. Então não se engane, não ache que você é só mais uma pessoa que viveu, que sofreu, que passou por desafios e que venceu e que tá tudo bem e que acabou. Não, não é. Você tem essa história, você é essa pessoa, você é quem você precisa ser, você nasceu na família que você precisava nascer, você viveu os desafios que você precisava viver para que o Senhor fosse glorificado através da sua vida. Para que o poder do Senhor se manifeste na sua vida e através da sua vida. Porque o Evangelho, eu falo o Evangelho não de religião, as boas novas, Jesus, ele é sobre nós até chegar em nós. Depois que ele chega em nós, ele já não é mais sobre nós, ele já é sobre o outro. Então, as boas novas de Jesus é sobre você até chegar em você. Depois que você toma conhecimento, depois que chega em você, depois que te alcança, não é mais sobre você, é sobre os outros. Então vai ser feito em você e através de você. Essa transformação, essa vitória que você teve é sua, mas também é para o próximo. Amém? A sua história, os desafios que você passa, eles não vêm para te destruir, para te matar, sabe? Não, eles vêm para te fortalecer, porque faz parte da sua história. E o Senhor, ele vai usar isso para abençoar outras pessoas. Se permita ser usada pelo Senhor. Então, que todo pensamento de incapacidade, de improdutividade, que todo esse pensamento limitado, ele possa cair por terra nessa manhã. Porque o Senhor é aquele que pode fazer. É Ele que pode fazer. Não é você que vai fazer. Eu e você, nós somos instrumentos nas mãos dele. Talvez quando você pense naquilo que Deus sonhou para a sua vida, você se assuste da grandeza daquilo. E você não se veja fazendo aquilo. Como que eu vou fazer? Aí você olha e você diz assim, eu não tenho a menor condição, eu não tenho R$1, eu não tenho conhecimento, eu não tenho nada para fazer isso. Como que eu vou fazer? Ah, não, isso é balela, isso é viagem na minha cabeça. Mas é Ele que pode fazer. Aquele que pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você pediu, porque Ele vai fazer além das coisas que você pediu. Quantas vezes a gente se vê fazendo coisas que não eram a nossa vontade. Ele age em você para você fazer coisas além da sua vontade. Coisas que você não tinha planejado antes. E que você fez. E que Ele te direcionou e que você fez. E você sabe que... E você sabe que isso que você fez, que isso que aconteceu, não é obra sua. Você foi ali instrumento. E talvez você nem entenda. E talvez você busque uma explicação. E você acha que, tipo... Nem sei por que eu fiz isso, mas eu fiz isso. Foi Deus que colocou isso no seu coração. Amém? E Ele é capaz, só Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que isso que você pediu e do que isso que você pensou. Quando Ele planta um desejo no seu coração, quando Ele planta um sonho no seu coração, Ele sonhou antes. Amém? E Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que você pode imaginar. Abraão, ele é considerado o pai da fé. Abraão e Sara é um casal muito conhecido do Antigo Testamento porque Sara, ela era estéril. Amém? E Sara e Abraão, eles já eram velhos, mas Abraão, ele sonhava com um descendente. Abraão sonhava com um descendente. Sabe o que Deus fez? Deus falou para Abraão
Deus mandou ele contar as estrelas do céu, que sua descendência seria maior do que aquilo que ele conseguia contar. Que na verdade ele nem conseguiu contar, ou seja. Então até um desafio pra gente, até uma tarefa pra gente. Vamos contar as estrelas do céu. Será que você consegue? Então, eu sei que você não vai conseguir, que eu não vou conseguir. E o infinitamente do Senhor é além da quantidade de estrelas que você pode contar. Infinitamente mais. Que essas duas palavras possam entrar no seu coração, possam martelar na sua cabeça por hoje e por todos os dias da sua vida, sempre que você, até quando você não estiver diante de um desafio, quando você se sentir incapaz, quando você não estiver acreditando, que você lembre infinitamente mais. Deus, ele pode fazer infinitamente mais. É infinitamente mais. E olha o que Deus fez com Abraão. Olha a descendência de Abraão. Nós somos descendência de Abraão ainda. Deus deu para Abraão um grande povo. Ele não só deu filho para Abraão na sua velhice. Quando Deus falou com Abraão, Sara, ela deu risada. Ela não acreditou, porque ela era velha. Ela olhou para a circunstância e falou: eu ter filho? Que nada. Tá maluca aí essa promessa. Não vai acontecer, porque já tô velha. Como é que eu vou dar à luz velha? E Sara, por não ter acreditado, ela ainda tentou atrapalhar o processo. Ela deu sua serva para Abraão. Porque ela acredita, interpretação de Jamile, né? Não, se a promessa é para ele, porque é ele que vai ser, pai de multidões, então eu vou ajudar ele a receber as multidões. Pegou a serva, colocou ali, deitou com Abraão, ela deu à luz, mas não era essa a promessa. E o Senhor, ele volta a falar. Isaac era a promessa de Abraão e de Sara. E Sara, sim, deu à luz a sua velhice. Na sua velhice, quando nem ela acreditava. Então, quantas coisas o Senhor, ele quer fazer através de você e você nem acredita. Então, o convite nessa manhã é para que você possa memorizar isso. Infinitamente mais. Escreve aqui nos comentários, infinitamente mais. O Senhor, ele não só pode, como ele vai fazer infinitamente mais. Amém? Porque ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Criador do céu e da terra. Ele criou você, ele criou a mim. A sua criatividade, ela é ilimitada. A sua capacidade de criação é ilimitada. Então, não há nada. Tem versículos que falam que não há nada impossível para Deus. Aquilo que os seus olhos não enxergam, não acreditam, não sabe nem como vai acontecer, e principalmente se nesse momento você estiver vivendo um desafio grandioso, se nesse momento os seus caminhos estiverem tortuosos, a sua vida estiver turbulenta, aí é que as chances de você visualizar isso se tornam ainda mais desafiadoras. Mas eu quero te dizer e te convidar a acreditar nisso, porque o Senhor, ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que não só você pede, mas que também você pensa, porque ele sonda os corações, ele conhece os nossos pensamentos. Amém? O Senhor sabe, ele conhece a palavra até mesmo antes dela sair da sua boca. E não se limite a pedir ao Senhor, porque a palavra de Deus fala, o próprio Deus fala pra gente que a gente não recebe porque não pede, porque não sabe pedir. Então peça, ele é o seu pai. Ele é o seu pai. Para quem é pai aqui, como você se sente quando o seu filho, que ainda é criança, depende de você e ele toma decisões sem te consultar? Ele escolhe coisas sem te pedir. Assim é o nosso Deus. Ele quer ouvir de nós. Ele quer que você peça. Ele quer que você demonstre que você depende dele. Que a nossa autossuficiência, que a arrogância, que a prepotência caia por terra nessa manhã. Que a gente possa
como verdadeiras crianças, se render ao nosso Pai e levar os nossos pedidos para Ele, levar os nossos desejos. O Senhor, Ele não te julga se o que você está pedindo. Talvez se você fosse pedir hoje, na idade que você tem, na circunstância que você vive, determinadas coisas para o seu pai natural, mesmo ele te amando tanto, talvez nem fizesse sentido para ele. Ele dissesse: meu filho, você já viveu tanto, você não está querendo conversa com isso. Mas o Senhor, Ele não vai fazer essa acepção, Ele não vai julgar. É óbvio que Ele vai te dar quando você estiver pronto, Ele vai liberar sobre a sua vida quando você estiver pronto. Mas peça para Ele, porque Ele também vai te preparar, Ele também vai te aperfeiçoar para você viver isso. Amém? E não se trave, não se deixe bloquear por esses pensamentos de incapacidade, de que não é com você, de que tem gente melhor do que você, e principalmente nesse mundo que a gente está aqui na internet, né? Todo dia aparecem centenas de milhares de pessoas. O nosso Instagram agora ele é só propaganda, todo tempo patrocinado, e cursos e mais cursos, claro que os nossos interesses devem ser distintos, mas eu sei que se aparece para mim, aparece para você também, patrocinado de tudo que é jeito, e tá tudo bem. E você deve pensar assim: mas se eu tivesse começado, se eu tivesse feito há 3 anos atrás, tudo bem, mas agora, uma altura dessa, já tem tanta gente fazendo. Mas é você, é com você que o Senhor está falando nessa manhã, é para você essa palavra. Amém? Também poderia não estar aqui. Tem tanta gente que faz devocional, tem tantas pessoas muito mais capacitadas, muito mais cheias da unção, muito mais, sei lá, com cargos, sei lá, mas eu decido não pensar nisso, eu decido só fazer aquilo que o Senhor me chama para fazer. Amém? E eu sei que é Ele que faz. Por muitas vezes, e não foi diferente hoje, o que eu preparei de devocional, o que eu escrevi, agora o Senhor muda tudo. Por quê? Porque eu estou aqui como instrumento nas mãos dele. Amém? Porque eu acredito que eu tenho algo esboçado para falar sobre esse texto, mas na hora o Senhor, Ele muda todo o curso, porque Ele quer falar do jeito dele. E eis-me aqui. Estou aqui como canal, estou aqui como instrumento. Se eu for racionalizar, se eu for me prender aos pensamentos que vêm, eu estaria na cama: mais um dia, de manhã, cedo, dorme mais um pouquinho. Tem dias que tá bem geladinho aqui em Fortaleza, né? Que eu nem acredito ainda. Fica mais um pouco na cama. Não, hoje não. Não vai entrar ninguém na tua live. Mas não é sobre isso, sabe? Se eu for me ater a esses pensamentos que vêm: mas tem outras pessoas que têm centenas de milhares de pessoas na live dela. Tudo bem, tá tudo certo. Mas eu acredito, eu creio que está aqui quem o Senhor atraiu que tivesse. Quem o Senhor trouxe para essa live para ouvir essas palavras. Amém? Então, não se deixe bloquear pelos seus pensamentos. Os seus pensamentos, eles são finitos, eles são limitados e eles querem te limitar. Alinhe os teus pensamentos com os pensamentos do Senhor. Pede para Ele nessa manhã: Senhor, me ajuda a pensar segundo tu pensas. Muda os meus pensamentos. Muda os meus pensamentos. Eu quero pensar como tu pensas. Eu não consigo pensar diferente acerca desse assunto, dessa circunstância. Mas eu quero pensar como tu pensas. Amém? Que o seu pensamento seja alinhado com o pensamento do Senhor. O pensamento dele é infinito. E eu tenho certeza que Ele vai liberar isso sobre a sua vida. Infinitamente mais. Que você possa viver o mais do Senhor. Amém? Que você possa viver o mais que o Senhor tem liberado para a sua vida. Amém? Amém! Vamos orar? Se você puder, curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Pai, porque as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas, mas essa semana, mas esse dia, Paizinho, grande é o teu amor por nós. Obrigada, Senhor, pela vida, Pai, de cada pessoa que se conectou a esse devocional e daquelas que ainda haverão de se conectar, Pai.
Senhor, que essa palavra, Senhor, ela possa encontrar no nosso coração uma terra fértil, uma terra boa. Senhor, que o Senhor possa alinhar os nossos pensamentos, Senhor, aos teus pensamentos, Pai. Senhor, que a nossa mente, ela possa estar cativa, Senhor, a Ti, Deus, e não às nossas dificuldades, não às nossas limitações. Nós reconhecemos que somos seres humanos limitados, nossos pensamentos são limitados, as nossas ações somos limitadas. Nós precisamos de Ti, Deus, que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos. Pai, sonda o nosso coração, traz à nossa memória, Pai, aqueles nossos desejos, Senhor, mais profundos, tudo aquilo, Senhor, que deixamos de acreditar que seria possível porque olhamos para a nossa capacidade. Senhor, reaviva em nós, Senhor Jesus, reaviva em nós, Pai, a capacidade, Senhor, a fé, meu Pai, Senhor Jesus, a esperança, Deus. Paizinho, que essa Tua palavra continue falando conosco ao longo desse dia, nos dá um dia abençoado, Pai. Senhor, que abençoe também a família de cada um aqui representado, Senhor. Assim eu te oro, em fé eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe seu dia. Ótima terça-feira para você. Fique na paz. Um beijo no seu coração. Que essa palavra possa ter falado ao seu coração tanto quanto falou ao meu. Amanhã nos vemos aqui às 7 horas da manhã. Bom dia. Para mais um devocional. E eu te espero aqui. Amém? Fiquem na paz. A live fica salva aqui no feed. Se fez sentido para você, se você acredita que tem alguém que pode ser abençoado com essa palavra, compartilhe. Compartilhe. Amém? É em nós e através de nós. Em nós e através de nós. De repente, mandar um aviãozinho para as pessoas que você conhece é uma forma de você estar fazendo, anunciando as boas novas, de você estar fazendo o seu ID e de você estar já compartilhando aquilo que você tem. Amém? Que Deus abençoe seu dia. Mais uma vez, fiquem na paz. Tchau, gente.